Olá, o meu nome é Narjara Costa, eu sou consultora de imigração do time da Go Norte e neste vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais informações a respeito da categoria Canadian Experience Class do Express Entry. Essa categoria ela é fundamental, muito importante para quem está no Canadá buscando por um caminho para a residência permanente. E o motivo de trazer mais informações a respeito dessa categoria hoje aqui para vocês é porque nesta semana o ministro da Imigração, Mark Miller, em um de seus pronunciamentos, ele comentou que o IRCC pretende realizar mais domestic draws, que se referem a chamadas internas de residência permanente, né, o número de convites para residência permanente, que é para controlar o número de residentes temporários que vem aumentando dentro do Canadá nos últimos anos, tá? Essa iniciativa de realizar mais convites para PR, para quem está aqui dentro, tá? É uma parte dos esforços que o IRCC vem realizando para auxiliar na transição de residentes temporários para a residência permanente, tá? Então, para auxiliar com isso, a IRCC vai estar realizando mais domestic draws e também pretende contar com o suporte das províncias e territórios que fazem parte dos PNPs, tá? Para começar a realizar mais desses convites internos. Então, está havendo rumores de que muito provável vai começar a voltar as chamadas de convite pelo Canadian Experience Class nas próximas semanas. Então, para você que está dentro do Canadá e atende esses requisitos ou está próximo de concluir, é muito importante que você inicie a sua preparação agora. Já verifique se você tem os requisitos de elegibilidade ou o que precisa para poder estar atendendo esses requisitos e submeta o seu profile o mais breve possível. Bem, o último draw que ocorreu do Canadian Experience Class foi em 2021, numa faixa de 460 pontos, tá? Então, não tem ocorrido mais draws desde então. E por causa disso, tá? Há comentários que muito provavelmente vai haver mais chamadas com um ponto de corte mais baixo do que vem ocorrendo, que é justamente para poder auxiliar as pessoas que estão aqui internamente, estudaram no Canadá, trabalharam no Canadá, tá? A conseguir a residência permanente, tá? Então fique atento a este programa para vocês poderem obter essa oportunidade, né, de participar da categoria Canadian Experience Class do Express Entry, tá? Agora vamos falar sobre o programa. Eu vou abrir a minha tela aqui para vocês. Bem, essa é a tela do website do IRCC com as informações sobre os requisitos de elegibilidade para aplicar pelo programa Canadian Experience Class do Express Entry. Os requisitos, então, mínimos, tá? São a experiência de trabalho canadense e o teste de habilidades na língua inglesa ou francesa, tá? Em relação à experiência de trabalho canadense, tá? É exigido que tenha no mínimo 1 ano de experiência de trabalho no Canadá ou a mesma quantia, né, de horário, de tempo, através de uma experiência part-time, ou seja, part-time também é aceito, tá? Mas vai precisar de mais meses de experiência para poder atingir o horário mínimo necessário. E essa experiência ela precisa ter ocorrido nos últimos 3 anos antes de aplicar, tá? Vamos clicar aqui para ver sobre 1 ano de experiência, tá? O que isso significa? Que você precisa ter trabalhado full-time a partir de 30 horas por semana durante 1 ano para poder atingir, tá, esse requisito de horário. Então, alguns exemplos que eles dão aqui, ó, é que full-time, 30 horas em um trabalho, tá? Assim que você completar 12 meses, mínimo 30 horas, você vai atingir o requisito, que é 1.560 horas por semana. Mas se você trabalhou em trabalho part-time, tá? Uma média de 15 horas por semana, você vai precisar de 24 meses, 2 anos, para poder atingir
as 1.560 horas, tá? Então, você pode trabalhar em mais de um trabalho, se for preciso, fazer uma combinação de trabalhos part-time para poder atingir esse horário. E o trabalho full-time, tá? Em mais de um trabalho, ele não vai fazer com que você consiga ser elegível em menos de 12 meses, tá? O IRCC vai contar apenas as 30 horas por semana, 12 meses, tá? Um ano de trabalho para concluir as 1.560 horas, tá? We don't count any hours work above 30 hours per week. Então, eles não vão contar se você trabalhou mais de 30. O outro ponto aqui da experiência canadense é que você precisa ter ganhado essa experiência enquanto você foi autorizado a trabalhar no Canadá. Autorizado, tá? Ou seja, com uma autorização de trabalho através de Work Permit. Pode ser Spouse Work Permit, pode ser PGWP, pode ser o Work Permit com a Alemanha, qualquer Work Permit que você tenha, tá? Que dê essa autorização para trabalhar no Canadá. Também precisa provar que você trabalhou em uma ocupação, tá? Dos NOx Tier 0, 1, 2 e 3, tá? Esses tiers, eles são NOCs que exigem que tenha uma formação educacional para poder ser realizado ou muitos anos de experiência de trabalho, tá? Então, é importante fazer uma avaliação do teu NOC para ver se ele se enquadra aqui. E essa experiência de trabalho no Canadá, ela precisa ser paga, tá? Ela não pode ser trabalho voluntário ou internships, tá? Que são estágios que você tenha feito. Você não vai ser elegível para atender esse requisito, tá? Se for um refugee no Canadá, se está trabalhando sem autorização e se foi uma experiência de trabalho adquirida sem o status certo no Canadá. Em termos de status certo, a gente está falando aqui em relação a tem que ter sido com Work Permit, tá? E aqui eles explicam que o trabalho, se você foi self-employed, que é freelancer, né, autônomo, trabalhou como autônomo ou freelancer no Canadá, essa experiência não vai contar, tá? E a experiência como estudante, tanto através do Study Permit, quanto através de um co-op, Work Permit, por exemplo, também não vai contar, tá? Então, vamos revisar essa informação aqui, ó. Self-employment, enquanto você... e Work Experience, enquanto você foi estudante, tá? Mesmo que foi co-op, não vai contar nos requerimentos, tá? Mas existe uma isenção em relação a isso, se a sua experiência foi como physician, que é médico, tá? E isso é porque tem uma Temporary Public Policy em andamento para quem é physician no Canadá, que se você foi convidado para a residência permanente pelo Express Entry, tá? E você trabalhou como self-employed ou autônomo no Canadá, através de Publicly Funded Medical Service, você então consegue essa elegibilidade, se o trabalho foi em estudos ou se foi como self-employed, tá? Então eles contam isso para o Canadian Experience Class somente para essa profissão. Vamos lá. Então, quanto a experiência está esclarecido, né? Agora, o outro requisito mínimo é o Language Ability. Então, tem que ter um teste de inglês ou francês, tá? E em relação ao teste, aqui estão os testes aceitos, ó, que é o CELPIP General, o IELTS General, o PTE Core, Pearson Test of English, esse é um teste novo, tá? Que foi introduzido. Agora não lembro se foi, acho que foi final do ano passado ainda, tá? Tem esse teste novo aqui também. E o francês é o TEF e o TCF, tá? Então, se você tem um teste acadêmico de CELPIP ou de IELTS, ele não vai valer, tá, pessoal? Tem que ser o teste general, tá? Vai ter que ser um desses 3 testes aqui. E o minimum score exigido tá aqui, ó, Canadian Experience Class
Se o teu NOC da tua experiência canadense for do Tier 0 ou 1, você vai precisar tirar um CLB7. E se sua ocupação e experiência for no Tier 2 ou 3, o mínimo vai ser um CLB5, tá? Então, esse é o mínimo requerido. Aí, precisa desse teste, tá? Para poder fazer um registro no Express Entry. E muito importante é que o teste tem que ter uma validade de até 2 anos. Ele tem que ser feito, tem que ter sido feito em no máximo até 2 anos atrás. Não pode ter uma validade maior do que isso, tá? Tem que ser no mínimo nos últimos 2 anos atrás. Então ele tem que estar válido e ter menos de 2 anos quando aplica para o PR. Por exemplo, se daqui a pouco, às vezes a gente vê o caso de alguém que fez o teste há 1 ano e meio atrás, dá para aplicar, dá, mas se não aplicou para o PR ainda, vai ter que refazer o teste, tá? Falta um mês para o teste vencer, vai ter que refazer o teste, tá? Então depende muito de qual é a data, a situação do teu teste, para ver se precisa refazer ou não. Educação. Em termos de educação, tá, pessoal, não tem um requerimento para ser elegível para o Canadian Experience Class, mas se você incluir a sua educação lá, a tua formação, você vai ganhar pontos depois que se registrar para poder competir no pool de candidatos, né? Você vai receber, então, um CRS Score, e esse score é o que vai determinar se você vai ter chances de receber um convite para o PR ou não. Então, o que serve como comprovante educacional é se você estudou no Canadá, você ganha pontos por ter estudado um certificate, um diploma, um degree, tá? Numa instituição canadense. E não precisa de nenhuma validação, só o diploma, só o certificado, transcript é necessário para fazer o cadastro. Mas se você tem uma credencial estrangeira, uma educação estrangeira, tá, que não foi feita no Canadá, é mandatório completar o ECA, o Educational Credential Assessment, para você poder receber pontos por essa formação no exterior. E aí, esse assessment ele é feito por algumas organizações designadas, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, o WES, que é muito comum, muito conhecido, as pessoas geralmente fazem através do WES, tá? Tem o ICAS, tem o CES, tem o ICAS e tem o International Credential Evaluation Service, tá? Mas o mais comum utilizado geralmente é aqui, ó, o WES ou o ICAS, tá? Mas dependendo da sua formação, se a formação for physician, essa avaliação tem que ser feita pelo Medical Council of Canada, e para quem é formado em farmácia também vai ser uma outra organização para poder fazer essa avaliação, tá? Depende da formação daí também. E aí, nessa avaliação, a organização responsável pela assessment, avaliação, vai conferir o teu nível educacional com o que equivale a uma formação no Canadá, né? Por exemplo, se você fez um bacharel, eles vão informar que a tua formação equivale a um bacharel no Canadá. Se você fez uma pós-graduação, vai equivaler a um certificado de 1 ano ou 2 no Canadá. Então, esse é o assessment que eles irão fazer. E por último, o requisito de admissibilidade, né? Tem que ser admissível para o Canadá. E aqui é uma verificação que eles fazem se você não tem nenhum registro criminal ou alguma coisa que te torne inadmissível para a entrada no Canadá. Lembrando que todos esses requisitos aqui, eles são mínimos, tá? E eles servem para que você seja elegível para pôr o teu cadastro, para registrar o teu perfil no Express Entry. Depois que você põe o seu perfil, você vai receber o score final. E aí que, quanto maior for o teu nível educacional, maior o resultado do teu teste de inglês, quanto mais tempo você tiver de Canadian Experience Class, então, se você se formou no Canadá ou não, tá? Qual o teu nível educacional, todo esse conjunto é o que vai formar o teu score final, que vai determinar se você vai ter possibilidade de receber um convite para emigrar numa próxima chamada ou não.
Por isso que é muito importante, né, que independente de qual seja o teu score nesse momento, tá, que você avalie qual que é a tua situação atual e se você atende os requisitos, coloca o Profiles presente para poder concorrer às próximas chamadas, porque de acordo com o que o ministro vem comunicando, né, nas últimas semanas, é muito provável que um número maior de chamadas pelo Canadian Experience Class venha a ocorrer nas próximas semanas, tá? Outra informação importante que tem aqui é onde você pode morar no Canadá. Se você entrar pelo Canadian Experience Class, você pode morar em qualquer província que você quiser, tá? Mas não em Quebec, tá? E o must plan, você precisa planejar morar em outra província, qualquer província do Canadá que não seja Quebec, porque Quebec tem os seus próprios programas de imigração. E se você utilizou um programa provincial, um provincial nominee, você precisa se estabelecer na província, no território que você recebeu a sua nomeação. Os próximos passos, então, é você organizar a sua documentação e submeter o seu profile. Então, se você acredita, você está no Canadá e você acredita que você atende esses requisitos mínimos aqui, ou até mais, né? Entre em contato conosco, agenda uma consulta para a gente avaliar a tua pontuação, o que você precisa para poder colocar e fazer o teu registro o mais breve possível, e será um prazer te auxiliar nesse processo e com esse registro, ok? Um abraço e até breve!